Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma conversa informal. Estou aqui com o meu companheiro de vida, não é? Quase. Ivo Guimarães, que dá as disciplinas de fotografia digital e laboratório digital também. E eu sou o Rui Lourosa e dou as disciplinas de laboratório preto e branco, de projeto de fotografia de autor e também de câmaras de grande formato. Ou seja, temos aqui dois universos, um bocadinho antes, o outro um bocadinho dos dois lados do espectro aqui. É isso mesmo. E vimos aqui falar talvez do tempo na fotografia. Talvez aqui um tempo um pouco chegado aos dias de hoje, mas acerca do tempo. Mas não queríamos de todo que isto caísse na velha conversa do analógico versus digital, embora obviamente passe por aí, mas não queríamos centrar a conversa, queríamos centrar um bocadinho talvez no nosso percurso, um bocado o que nós fazemos coisas distintas dentro da fotografia, mas temos o mesmo background, se calhar, o mesmo tipo de formação, passamos mais ou menos pelos mesmos passos em termos de aprendizagem. E ambos estamos aqui numa fronteira interessante de termos começado a nossa formação num tempo em que o digital se falava, mas ainda era uma miragem. Era um embrião. E temos feito agora a transição, quer de forma profissional, quer de forma académica, ou a forma como nós ensinamos, num período em que o digital já está completamente estabelecido e é uma questão muito concreta e já se começa a falar da coisa um bocado ao contrário. Quando nós começamos, se calhar ainda era o digital, ainda não tem a qualidade comparável ao analógico, hoje em dia se calhar já falámos um bocado ao contrário, não é? Sim. E isso é sempre um tema que pode dar pano para mangas, mas se calhar contextualizando aqui um bocado as coisas, o Rui Lourosa dedica-se muito mais à fotografia analógica do que eu, é uma pessoa muito mais dedicada ao laboratório de preto e branco, especialmente. Sim. Eu sou, por circunstâncias profissionais, muito mais dedicado à fotografia digital, embora todo o meu percurso tenha sido feito, obviamente, no processo analógico. Eu até nem gosto muito deste termo analógico e digital. Eu acho que o analógico seria mais fácil, se calhar, falarmos em fotografia com base em película, mas é tudo uma questão de nomenclatura. Sim. Mas sim, a minha área profissional é muito mais dedicada à fotografia, essencialmente de publicidade e de produto, é isso que eu faço profissionalmente, e à edição de imagem digital. Portanto, é uma área em que o digital é rei e senhor e não há muito volta a dar, não é? Por todas as razões e mais algumas, por razões de tempo de produção, de custos, de reprodutibilidade, o que quiserem. Tudo isso, obviamente, hoje em dia passa por um processo digital, até porque a continuidade dessas imagens é feita por uma questão digital também, os processos de impressão, os processos depois de colocação online e por aí fora, não há agilidade e aceleração. Muito volta a dar, por muito que nós quiséssemos continuar a fotografar eternamente em película. Portanto, aqui são outras questões que se colocam à frente, e embora existam, obviamente, no mercado fotógrafos desta área que vão morrer a fotografar em analógico e nem sequer querem ouvir falar em digital, e isso é perfeitamente legítimo e pode ter cabimento dentro de determinados circuitos ou determinados contextos, mas não é, obviamente, o grosso que se produz, não é? Portanto, estávamos aqui a pensar como é que poderíamos subdividir estas coisas. Acho que seria interessante falarmos em diferentes contextos sobre esta questão do tempo, a evolução. No fundo, continuamos a falar de evolução e continuamos a falar de história da fotografia. Nós, nos dias de hoje, continuamos a fazer a história da fotografia. Continuamente está a ser construído. E será diferente nós vermos isto pela perspectiva
comercial, académica ou pedagógica, sim. E talvez a questão depois da fotografia da autora, ou da produção artística. Da produção artística da fotografia ou a fotografia em geral. Portanto, não sei, eu considero que na pedagogia do fotográfico, acho que o analógico, a fotografia em película terão sempre lugar primeiro pela construção de uma metodologia, talvez pela ausência de uma aceleração ou de um imediato, já está. Acho que é benéfico para o estudante ter ali uma espécie de uma espera, uma espécie de uma delonga e de um processo. De um processo que o leve de um início até à conquista de uma imagem. E essa demora, essa espera naquilo que eu acho que deve ser a pedagogia do fotográfico parece-me positiva. Se bem que há o contraparte, não é? Aprender muito mais rápido com o digital, conseguindo perceber os erros, perceber os enganos imediatamente e haver logo a correção. Resultados imediatos. Mas eu considero que o processo pedagógico é um processo que tem que ter tempo. A ideia do imediato não me parece particularmente positiva ou grandemente positiva no sentido da aquisição das competências e do manusear dos equipamentos e da conquista da técnica. Portanto, eu acho que o IPF Porto e ainda algumas escolas continuam a debater-se com esta existência até um pouco arcaica, se bem que foi há 15 anos, não é? De continuar a produção e o ensino em película, especialmente o preto e branco, porque é também um processo bastante mais ágil. E eu acho que é uma luta interessante, acho que é uma coisa que devemos agarrar-nos um bocado a ela por essa questão pedagógica. Acho que é proveitoso, acho que é obviamente proveitoso continuar a fotografar em película, pôr os alunos a fotografarem em película, mostrar-lhes quais são as vantagens, eventualmente. A vantagem talvez seja muito o processo, passar muito tempo com as imagens, decompô-las, cortá-las em tiras de teste, ver contrastes, ver densidades, passar tempo com as imagens. E muitas das vezes, naquilo que venho a assistir durante estes 20 anos que ando a dar aulas, vejo que os alunos conseguem perceber que as imagens também são de amadurecimento, não são de já está, são de crescimento, são, usando aqui um termo digital, são de construção por layers, quase, não é? Mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E as imagens são conjuntos de sutilezas, muitas das vezes. É o contraste, é a densidade, é o enquadramento, é a composição, que muitas das vezes também pode ser ali um bocadinho mudada. E eu acho que toda essa construção um pouco demorada é benéfica para a aprendizagem do fotográfico. E até do preto e branco. Acho que o preto e branco contribui também, eliminando se calhar aqui algumas variantes que muitas das vezes são complicadas de gerir, a gestão de cor, não é? Que também, de tua parte, és especialista nisso, não é? E então é muitas das vezes truculenta, muitas das vezes fazemos uma gestão de cor que não é a coisa mais fácil, ou não funciona sempre, mudando os objetivos, muda a gestão de cor. E tirando essas variáveis, conseguimos ter ali uma espécie de um lugar um bocadinho mais seguro, no preto e branco, em que conseguimos ter uma imagem um pouco mais facilitada, pelo menos em termos técnicos, não é? Se bem que depois o preto e branco terá outros problemas, não é? Não é fácil fazer imagens boas em preto e branco, mas julgo que, tirando isso da cabeça de um estudante de um primeiro ano de fotografia, acho que talvez seja uma boa maneira de o pôr a pensar sobre coisas essenciais, o contraste, a densidade.
E eu acho que há, e desde com isso, o digital, aquela ideia do perceber imediatamente o erro, poderá ser extremamente benéfico para a aquisição de uma técnica ágil, não é? Não, eu enganei e agora vou mudar a minha atitude, vou mudar aqui o meu procedimento, vou mudar a minha técnica porque aprendi há 32 segundos como é que se fazia. Não sei se isso é benéfico, não sei como é que o consideras. Bem, eu vejo sempre isto um bocado também na perspectiva de quando eu comecei. Não é? Eu comecei a estudar fotografia com 15 anos, ainda na Soares dos Reis, no primeiro curso de imagem e comunicação, há 1993. E nós tivemos a enorme sorte de, na altura, já temos acesso a uns Macintosh Quadra equipados com o Photoshop 2.5, que era o último grito da tecnologia, quer a nível de hardware, quer de softwares acabadinhos de sair para o mercado. E eu lembro perfeitamente de estar a aprender fotografia e de pensar que disparava com a câmara fotográfica, e havia aquela questão de eu não consigo logo ver isto. Tenho que passar aqui pelo processo todo de depois fazer umas provas de contacto disto, perceber que usei a abertura X ou a velocidade Y e mudar isto ou aquilo. Mas ao mesmo tempo eu tenho aqui não consigo categorizar como defeito ou qualidade, em que o meu processo no trabalho digital é totalmente suportado pelo processo analógico. Portanto, eu continuo a editar imagem, a pensar em sistema de zonas. Portanto, para mim isso está enraizado e os meus alunos às vezes até dizem que eu sou um bocado old school a trabalhar no Photoshop, porque às vezes uso técnicas de formas de contornar problemas que nós na altura não tínhamos como fazer, não é? Tínhamos que fazer não sei quantos layers para chegar a um determinado processo que hoje em dia é feito com um adjustment layer ou com uma máscara feita de uma determinada forma e que não é propriamente novidade nenhuma, nós já o fazíamos desde sempre, não é? Só que tínhamos que inventar formas de lá chegar e por alguma razão elas aparecem como novas funcionalidades dentro do programa porque alguém entendeu que eram necessárias, não é? Portanto, eu para mim esta questão e é uma visão muito pessoal, esta questão do analógico digital, reduzindo isto à essência, estamos só a falar de uma questão de suporte, não é? Ou da ausência dele, não é? O registar a imagem está, sei lá, de forma básica, é o que é, não é? É uma entrada de luz dentro do equipamento. Se lá está um sensor digital ou se lá está uma película fotográfica, é o processo que vem a seguir, mas, sei lá, para mim o conceber a imagem, em primeira instância, estou-me um bocado a marimbar se é um processo analógico ou se é um processo digital. Agora, claro que me especializei no digital por uma questão de apetência e se calhar, sobretudo, uma questão de oportunidade. Porque estava lá, naquela altura, e porque eu decidi seguir aquele caminho, mas poderia também muito bem ser um fundamentalista do analógico e ter ficado preso àquilo e só querer dedicar-me, porque há aqui espaço para todos estes nichos e haverá, obviamente, formas de alguém se especializar em determinadas... Mas pedagogicamente achas mais válido, por exemplo, mais ou menos, não me interessa, mas atribuis alguma validade à ideia do digital ser muito mais... Pedagogicamente acho importante aquilo que tu disseste, tu tocaste num ponto essencial, que é, sem se perceber o processo analógico, para mim não há transição para o digital, ou essa transição é feita de uma forma errada e não fundamentada. Portanto, eu acho que quando falamos em laboratório digital, continua a ser um laboratório. O Photoshop, se reduzirmos à sua essência, não deixa de ser um processo laboratorial, não é? As técnicas estão lá na mesma, continuamos a falar de máscaras, continuamos a falar de controles de densidades, continuamos a falar de... A lógica é a mesma, inclusive os ícones de determinadas ferramentas são reproduções ferramentas de laboratório. fiéis daquilo que é no laboratório. Portanto,
Para mim é natural pensar assim. Acredito que alguém que caia hoje de paraquedas na fotografia não consiga fazer esse paralelismo, não consiga pôr-se nessa posição, nem se calhar tenha a potência para ir ver o que é que se pode fazer para trás. Portanto, acho que academicamente compete-nos, se calhar, a nós como formadores e educadores, Mostrar. Fazer essa transição, criar esse fio condutor e dar a entender que há uma razão para estes processos existirem assim e que já vêm apoiados de coisas que não foram inventadas agora. Não é? Ou seja, não consideras que o digital seja qualquer tipo de choque, foi uma continuidade? Total. Para mim foi, não é? Para mim foi, e é assim que eu tento que as minhas aulas sejam um bocado como é que eu gostava de ter aprendido isto. Sim, não é? sim. Porque eu sei que perdi muito tempo com determinadas coisas que eu não tinha onde ir buscar informação, não havia tutoriais, não havia vídeos, nem livros, não é? Nós tínhamos o help no Photoshop, 2 ou 3 livros que eram considerados ali a bíblia do assunto, que nem sequer existiam traduzidos, não havia qualquer hipótese disso ser adaptado ao mercado nacional. Uma coisa que eu gostava que pudéssemos eventualmente trocar algumas ideias, porque acho que é bastante importante. E acho que também é importante para que nesta altura de total digital, as pessoas são nados digitais, não é? Veem o fotográfico não um sabonete de rolo, mas veem-no como um telemóvel, muito mais cedo do que outra coisa qualquer. Mas há aqui uma questão que eu acho que é importante, que é a materialidade do fotográfico. E eu acho que isso também foi responsável por alguns revivalismos, como o revivalismo da Polaroid, que estávamos há pouco a falar, como o revivalismo também dos processos alternativos, que tem uma materialidade muito substancial, não é? Há ali uma materialidade grossa, não é? E o que é que tu achas? Eu acho que o digital tem uma potência para, não que haja uma ausência de suporte, mas o suporte será sempre o ecrã, não é? O ecrã de telemóvel, o ecrã de computador, versus, porque acho que há aqui um versus, pese a possibilidade de impressão, sempre, mas acho que há aqui uma espécie de uma dicotomia, não sei se absoluta, mas entre o analógico, que é inevitavelmente físico, temos um suporte com película, temos uma tradução para um papel. Tudo é tátil. E a verdade é que o digital tem uma potência por essa fatuidade, por essa ausência de suporte. Estar um bocado condenado a morrer dentro de um disco duro. É um bocado esse sentimento. Ou a viver também, porque na verdade nunca tantas imagens foram vistas como nos dias de hoje, não é? E o acesso é absoluto, célere, imediato, talvez até num sentido exagerado, não é? Há aqui uma hipervisibilidade, não é? Há aqui uma espécie de tudo é visto, mas nada também é talvez olhado. Acho que há aí há quem frise essa ideia do passar o ecrã, a imagem passar no ecrã, ou então olhar para uma imagem e experienciar uma imagem. Acho que é talvez um bocadinho diferente. Já comigo próprio já pensei nessas coisas várias vezes e se calhar nestes anos todos, já são 20 e tal anos de digital, de processo, porque eu também digo sempre isto aos meus alunos, o digital não aparece com as câmaras fotográficas digitais, calma, não é? Nós já trabalhamos com película digitalizada e num processo de transição que durou anos e que mais para a esquerda, mais para a direita, foi usado como processo e é o que é.